Olá, estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Patrícia. A nossa aula de hoje será para os componentes curriculares das Ciências Humanas, História e Geografia, para as turmas do EJA, fase 1 e fase 2. O tema da nossa aula de hoje está bem interessante. Nós vamos falar sobre migração. Para a gente tocar nesse assunto, é importante a gente perceber alguns conceitos importantes que diz respeito às migrações. Para isso, a gente, claro, vai falar um pouco o que é migração para vocês. Você, Chaminézinho, saberia definir o que é migração? Dentro dessa ideia de migração, a gente também percebe mais dois conceitos: imigração e emigração. Mas vamos ao conceito de migração. Quando a gente fala que uma pessoa saiu, se deslocou de um lugar para outro, de uma cidade para outra, de um estado para outro, nós estamos fazendo referência a esse processo migratório de deslocamento. Mas, professor, eu escuto muito as pessoas também falarem a respeito da palavrinha imigrante e emigrante, que muitas vezes, o estudante, a sociedade se confunde um pouco com esses dois conceitos e acaba tornando eles como se fosse sinônimo de migração, tá? E não é. Existem diferenças entre esses três termos: migração, emigração e imigração. Quando a gente fala de imigrante, é aquela pessoa que vai chegar a um determinado lugar. Emigrante é aquela que sai de uma determinada região. Por exemplo, Chaminézinho, ele mora aqui no Brasil, correto? Sendo que Chaminézinho, ele resolveu migrar, por exemplo, por um fator econômico, ele migrou para Portugal. Ele realizou esse movimento migratório, mas Chaminézinho, quando ele deixou aqui o Brasil e chegou a Portugal, para as pessoas que residem em Portugal, Chaminézinho, ele é um quê? Um imigrante. Para nós, brasileiros, que Chaminézinho morava aqui no Brasil, Chaminézinho para nós, que ficamos aqui no Brasil, Chaminézinho vai ser considerado um emigrante, certo? Por quê? Porque ele saiu da região que ele residia. Dentro dessa ideia de migração, a gente também percebe que a migração ela pode ser temporária ou permanente. Quando a gente fala em temporária, a palavrinha ela já nos ajuda a definir esse conceito, Temporária é aquela pessoa que migra por um determinado período de tempo e depois ela pode retornar. Já a migração permanente é aquela onde você vai determinada a ficar no lugar que você escolheu viver, o restante dos seus dias, por exemplo, tá? E aí ela é considerada de permanente. Mas ao longo da história, os seres humanos, eles viviam sempre, se deslocando e vivem ainda nesse deslocamento. Aqui eu trouxe, que esses movimentos populacionais, as migrações, remontam a tempo pré-histórico. Os seres humanos estão sempre à procura de lugares que ofereçam melhores condições de vida. E aí eu listei alguns fatores que vão contribuir para esse processo migratório, para essa procura de uma melhor qualidade de vida. E o fator que tem destaque nos recordes aí que leva o ser humano a realizar o processo de migração
É o fator econômico. Mas é só ele? Não. Tem vários outros, né, que faz com que essa pessoa tenda a deixar o seu lugar, o seu país, a sua cidade de origem. Por exemplo, alguns desses fatores a gente pode destacar o fator político, tá? Em aulas passadas, a gente já trabalhou um pouco sobre as questões de intolerância, né? Uma intolerância religiosa, a intolerância política. Isso faz com que determinadas pessoas, elas deixem o seu país, né, de origem, a sua terra natal, por essas questões de intolerância. E o fator religioso, político, pode ser um desses fatores. Guerras também. Recentemente, né, a gente vem acompanhando alguns conflitos que está presente na sociedade. Exemplo, né, o conflito entre a Ucrânia e a Rússia. E aí vocês devem perceber, por meio dos telejornais, que muitas pessoas deixam, né, aqueles territórios com medo, né, daquele conflito, com medo daquela guerra que está ali assolando aquela sociedade. Então, esse momento de guerra também pode contribuir para levar as pessoas ao processo migratório. Conflitos étnicos, conflitos naturais também estão presentes nessa migração. Professora, conflitos naturais, sim. A gente tem exemplos, né, desse processo migratório em relação aos fenômenos naturais. Aqui no sertão nordestino é um exemplo. Quando a gente tem um período de uma seca prolongada, né, quantos sertanejos deixaram, né, o sertão e vieram, por exemplo, para o Agreste, vieram, por exemplo, para a Zona da Mata, tá? Porque se viram ali assolados diante daquela seca, sem nenhuma perspectiva. Então a gente percebe que diante desse cenário temos diversos fatores, mas como eu já tinha falado no comecinho desse slide, o econômico, ele é o que sobressai, né, diante dos demais. Exemplo, uma crise econômica. Você, sem ter uma perspectiva de mercado de trabalho, você deixa, né, aquele país onde você não tem nenhuma perspectiva e vai para um outro. O exemplo que eu falei de Chaminézinho, né, na questão de imigração e emigração. Então, quando o Chaminézinho, por exemplo, deixou o território brasileiro para tentar uma outra vida, né, uma vida melhor, uma vida que traga maior qualidade de vida econômica, ele talvez tenha deixado pensando nesse viés econômico, tá? Então, se a gente for realizar uma pesquisa, a gente consegue perceber que grande parte das pessoas, né, dos imigrantes, traz essa ideia, tá, do fator econômico e contribui para isso. Nessa ideia de imigração, a gente vai ter alguns tipos de imigração, né, seja ela interna ou externa. Nessa migração interna, eu trouxe o exemplo da migração sazonal, da pendular e da migração de retorno. A migração sazonal, tá, ela está caracterizada como uma migração relacionada aos fatores climáticos, tá? A questão das estações. Um exemplo muito forte desse tipo de migração sazonal, a gente pode ter como, por exemplo, o corte da cana, né? Então, pessoas que naquele período do corte da cana vão em direção àquela região canavieira para realizar o corte. A gente pode ter ideia também desse processo migratório, né, da migração sazonal, nordestinos que saíram aqui do Nordeste para trabalhar, por exemplo, no Sudeste, né, naquele período do boom das construções, e depois eles retornam. A migração pendular, pendular, a gente vai lembrar de um pêndulo, né? Tem aqueles pêndulos do relógio, aquele vai e volta.
Esse vai e volta é um movimento diário, tá? Eu trouxe a foto aqui, inclusive, do terminal integrado aqui de Pelópidas, né? Aqui no município do Paulista, onde ali a gente consegue perceber esse movimento, né, pendular. Pessoas que vão aqui do município do Paulista para um outro município, por exemplo, Olinda, Recife, para trabalhar e no final do dia retorna ao município do Paulista. Então, eles realizam diariamente esse tipo de migração pendular. A migração de retorno, né, muito percebida também atualmente. Essa migração de retorno, por exemplo, mais na frente a gente vai ver um processo histórico dessas migrações aqui no Brasil e vamos identificar que grande parte das pessoas, né, do Nordeste que migraram, né, nas primeiras décadas do século XX, a gente vai perceber que no início dos anos 2000, essas pessoas elas retornam à região Nordeste. Por quê? Nos anos 2000, a gente percebia que a nossa economia ela estava crescendo, favorecendo esta migração de retorno, tá? O êxodo rural, né, que também faz parte dessa migração interna. O êxodo rural nada mais é do que um conceito simples, né, que é a saída do homem do campo em direção à cidade. A saída do homem que procurava melhorias na sua vida, melhorias para a sua família, onde, né, a gente percebe por meio desse quadro dos retirantes de Portinari a presença ali, né, desse êxodo rural. A família que a gente percebe, né, uma família que passou ali por dificuldades, a fome, a seca, né, a miserabilidade está presente nesse quadro. E essa família deixa, né, aquele território de miserabilidade e vai tentar uma vida melhor aonde? Nas cidades. Sendo que esse êxodo rural, ele pode trazer também, né, algumas consequências, como ele também tem suas causas. Então, as causas que levam a família a realizar esse êxodo rural pode ser a mecanização do campo, né, ou seja, a chegada de maquinários, de insumos para o campo, e o homem do campo, acostumado a trabalhar ali com seus equipamentos ainda mais tradicional, ele se vê ali perdendo, né, o seu posto de trabalho para as máquinas. E isso leva esse homem, essa família, a deixar o campo. O desastre natural, né, como por exemplo secas, como por exemplo geadas, também pode levar esse processo do êxodo rural. A baixa remuneração, né, e ele se vê num centro urbano, talvez ganhando mais do que ele ganharia se tivesse lá, né, ainda na zona rural. A falta de infraestrutura, que a gente percebe que no meio rural, né, ainda é precária, não que no meio urbano seja 100%, não, de forma alguma, né, até porque a gente vê que a nível nacional a gente precisa ainda melhorar muito em questões de infraestrutura, né, a questão do saneamento básico, a qualidade de ensino, né, a gente vê que nos grandes centros urbanos há uma maior facilidade, né, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, né, dos adultos, serem inseridos no sistema de ensino e as consequências do êxodo rural, né? Então, quando a gente tem essa leva de pessoas saindo do campo para a cidade, isso vai trazer algumas dificuldades, né? A favelização, o aumento do desemprego, o aumento do subemprego, a perda de mão de obra no campo,
são algumas dessas consequências. Mas e você? Já parou para pensar? Será que na sua família você já presenciou, né, já aconteceram situações de migração? Né? Então, reflita um pouco sobre todas essas características que eu trouxe aqui sobre a migração. E se na sua família você já tem, ou você mesmo, estudantes da EJA, já passaram por esse meio, né, de migração. Você ou seus pais nasceram na mesma localidade, né, município, estado ou país, onde vivem atualmente. E seus avós, bisavós e tataravós. Ou seja, será que você tem algum familiar que migrou? Por exemplo, eu realizei a migração, tá? Eu era, por exemplo, de um outro município localizado no Agreste, aqui de Pernambuco, e migrei aqui para o Recife. Então, eu tenho, né, esse processo, essa história de ser também um migrante, tá? Alguns processos, né, que foram aí desencadeados, eu trouxe aqui um pouco desde a década de 40 até chegar nos dias atuais, tá? Da migração aqui no Brasil. E aí a gente pode dizer que essa migração ela foi muito forte, de pessoas oriundas aqui, né, do Nordeste, e que migravam, né, em grande quantidade para o Sudeste. Isso também foi acontecendo durante a década de 60, durante a década de 80, especialmente para as cidades, né, de São Paulo, Rio de Janeiro. Também a gente vai apresentar, na década de 60 e 90, as regiões Centro-Oeste e Norte também receberam nordestinos. Esses nordestinos, eles eram atraídos pelas questões ali do extrativismo, tá? E pela esperança de adquirir também terras. A década de 90, a gente também continua com esse processo migratório, mas esse número de migrantes para a região Sudeste e para as demais regiões, eles foram sendo reduzidos. Por quê? Porque a gente passaria a entrar, né? Ou seja, a voltar à nossa cidade de origem, fazendo a migração de retorno, tá? Essas migrações, elas também podem ser consideradas migrações externas. Eu trouxe aqui, né, 2 exemplos de migração externa, que é a migração forçada e a migração espontânea. A migração forçada, eu sempre trago aquela ideia também dos refugiados, né? Que são obrigados a deixar o seu território, seja por questões políticas, étnicas, religiosas, eles de guerras, né? Então eles são forçados, eles não saem por livre e espontânea vontade, diferente da migração o quê? Espontânea, que você deixa o seu território porque quer desfrutar de algo melhor. Você não foi forçada a deixar o território. Aqui eu trago alguns fenômenos atuais, né? Esse aqui é bem recente, né? Inclusive do mês de setembro de 2022, onde eles mostram que grandes cidades, né, da Coreia do Sul está entrando num processo de migração de retorno. É o que a gente conhece, por exemplo, de retorno ao rural, né? Ou seja, as pessoas que viviam nos grandes centros urbanos da Coreia do Sul, principalmente nesse período, né, que vivenciamos por conta da pandemia, ele faz esse retorno para o rural. Um outro exemplo, né, são as dificuldades que esses imigrantes eles encontram quando vão entrar de forma ilegal, né, em um determinado território. Muitas vezes considerados, né, aqueles refugiados que são obrigados a deixar o seu território e encontram grandes dificuldades, seja durante a travessia, né? Esse aqui é um exemplo de um garoto que migrou, isso aconteceu no ano de 2021, que migrou
e foi pego, tá? Com um monte de garrafas PETs amarrada no corpo, que era para facilitar ele naquela travessia, né, por meio das águas, mas ele foi pego, né, pelo policial, tá? Então a gente vê cenas muito tristes, né, de pessoas tentando essa vida melhor em outros territórios. Aqui no município do Paulista, a gente vê que também esse cenário de imigração foi muito forte, né? Principalmente quando a gente tinha a entrada aqui, né, das fábricas de tecidos, despertou a atenção de muitas pessoas que viviam no interior ou em áreas circunvizinhas para vir morar aqui no município do Paulista, contribuindo, né, para impulsionar a economia. E para o nosso desafio, eu trouxe duas questões, tá, de alternativas, né? Então você vai marcar um X na que você perceber que está correta. A primeira pergunta, eu destaco o seguinte: qual é o termo do movimento de sair do seu lugar de origem em busca de um outro lugar para moradia? As opções são forasteiros, imigrantes, emigrante, nômades, turistas e passageiros. Qual dessas alternativas você marca como sendo a verdadeira? A segunda questão eu peço: no que toca às movimentações populacionais, eventos ambientais e climáticos, provocam um tipo de imigração que tem como principal fator como causas: A, naturais, bélicas, letra C, econômicas, letra D, políticas, letra E, os estudos, letra F, econômicas e políticas. Então, você vai, diante dessas duas questões, marcar qual dessas alternativas está correta. Apenas uma por questão, ela vai apresentar a correta, tá? Quando for na nossa próxima aula, nós faremos a correção do desafio. Espero que tanto vocês, estudantes da EJA, quanto você, chaminézinho, que está aqui presente na aula, façam essa atividade, inclusive, né, aprofundem os estudos relacionados à migração. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!